Raíssa Cristine e bem-vindo ao primeiro vídeo de Crianças para Cristo. E estamos comemorando uma data muito especial. Mas sabe que data é essa? Isso mesmo, a Páscoa. E hoje nós vamos aprender o verdadeiro significado da Páscoa. Mas para começar, vamos cantar uma musiquinha. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Nossa, a nossa música foi muito legal. Mas agora nós vamos aprender nosso versículo de hoje com uma pessoa muito especial, a minha amiga Aninha. Então vamos lá? Olá, crianças! Meu nome é Aninha e hoje eu fui convidada a ensinar para vocês o versículo de hoje. E o nosso versículo se encontra na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. E ele diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O que você pensaria se o seu irmão ou irmã estivesse disposto a sofrer o seu castigo por algo que você estivesse feito? É possível que achasse difícil acreditar que fizesse isso. Você sabe que existe alguém que fez exatamente isso por sua causa? Foi o Senhor Jesus. Vamos ler na Bíblia que vai aparecer na tela. Cristo morreu pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, morreu na cruz para receber o castigo dos pecados que você e eu pensamos, dizemos ou fazemos. Segundo as Escrituras, Bíblia, a Palavra Santa de Deus, disse que isso ia acontecer e realmente aconteceu. Ela disse que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, depois que Jesus morreu e seu corpo foi colocado num túmulo. Mas ele não ficou morto. 3 dias depois, ele voltou a viver. Segundo as Escrituras, você pode saber que isto é verdade, porque está escrito na Bíblia. Então vamos repetir de novo o nosso versículo. O versículo é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olá, crianças! Vamos ouvir a nossa história de hoje.
Jesus, a verdadeira Páscoa. Deus enviou o Salvador para nos libertar da escravidão do pecado. E quem é esse Salvador? Jesus Cristo. Jesus nasceu e veio ao mundo para nos salvar e nos libertar. Então vamos ouvir e ver como isso aconteceu. Jesus, ele foi para Jerusalém para a festa da Páscoa. E Jesus, ele foi montado num jumentinho, um jumentinho que nunca tinha sido montado antes. Ele entrou na cidade de Jerusalém e todo o povo ficou muito feliz com que eles estavam vendo Jesus, o Salvador, Jesus, aquele homem que fazia milagres, curava. Agora ele estava entrando na cidade como um rei, mas um rei humilde que foi montado num jumentinho. E ali, depois que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, ele foi para comemorar a Páscoa. E lá, durante a ceia com seus discípulos, Jesus deu um grande exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos como um servo. E ele disse: assim como eu fiz com vocês, façam para os outros. Sejam humildes e ajude o seu irmão. E naquela mesma noite, ali na festa da Páscoa, na ceia do Senhor, ele mostrou para os seus discípulos o que iria acontecer. Ele tomou o pão e o vinho e disse que era o corpo e o sangue dele que ia ser derramado para perdoar os nossos pecados. E depois que eles ceiaram ali naquele lugar, ficaram felizes. Tinha uma pessoa lá, ao lado de Jesus. Era um dos discípulos dele chamado Judas. Ele traiu Jesus. Ele levou 30 moedas para entregar Jesus para os judeus. Jesus sabia disso tudo, mesmo assim, Jesus continuou, serviu Judas também. E nós precisamos estar assim, servindo uns aos outros. Então, Jesus foi para um jardim orar e levou 3 discípulos com ele e disse para eles: olha, vão orar comigo, porque nesse momento precisamos estar orando. Vai ser um tempo difícil. E Jesus se distanciou um pouco dos discípulos e sabe o que eles fizeram? Eles dormiram, eles não oraram. E a oração é falar com o nosso Deus. É através da oração que nós dizemos para Deus tudo o que estamos precisando. E Jesus disse para o Pai que ele estava sofrendo, o nosso pecado já estava fazendo Jesus sofrer. Ele disse: Pai, se for possível, eu não quero passar por isso, mas faça-se a tua vontade, não a minha. E ele foi lá, acordou os discípulos e disse: vocês não puderam vigiar nem um minuto? Não puderam orar? Vamos, acordem. E naquele momento aconteceu uma coisa muito, muito triste. Os soldados chegaram ali no jardim e aquele discípulo traidor, o Judas, chegou lá perto de Jesus e disse: mestre, e deu um beijo em Jesus. E Jesus disse para ele: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E ele sabia que Judas já tinha vendido a informação de que ele estaria ali no jardim. E esse beijo era um sinal para os guardas de que aquele era Jesus, porque estava tudo escuro. E os discípulos ficaram com medo e fugiram. Apenas Pedro ficou valente, ainda feriu a orelha de um servo do sumo sacerdote. O servo se chamava Malco e ele ali fez aquela atitude para defender Jesus. Mas Jesus não precisava, Jesus tinha um plano, ele ia morrer. E Jesus curou aquele servo naquele momento ali. Então Jesus foi preso e ele foi julgado durante a madrugada. E um dos discípulos de Jesus, o Pedro, estava ali por perto. E quando chegou uma pessoa, disse: Ei, você é um deles, você é um seguidor de Jesus?
Ele disse: eu não conheço esse homem. Pedro foi sentar perto de uma fogueira e outras pessoas disseram: ah, você é um dos tais, você fala como um deles. Eu não sei, não conheço esse homem, não sei de que vocês estão falando. E quando ele saiu dali, outra pessoa disse: ei, você é um dos discípulos. Ele disse: não conheço esse homem. E depois que ele negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. E Jesus já tinha dito para Pedro: hoje você vai me negar 3 vezes. E ali naquele momento Pedro chorou muito e se arrependeu. Ele tinha negado o seu grande amigo, seu Salvador Jesus. Mas o Senhor Jesus sabia que isso ia acontecer. E Jesus continuou ali apanhando, sofrendo, e ele foi levado perante todo o povo, o mesmo povo que, quando Jesus entrou em Jerusalém, começou a louvar, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Agora esse mesmo povo estava dizendo para que Jesus fosse crucificado. Jesus que só fazia o bem, agora ele seria crucificado. Então Jesus pegou a sua cruz e foi apanhando dos guardas até chegar lá no Monte do Calvário. E quando ele não aguentava mais, passou um rapaz lá por perto de Jesus e os guardas disseram: ajude Jesus! E ele carregou a cruz com Jesus. Ele se chamava Simão e ele levou a cruz ajudando Jesus. Um exemplo que nós também devemos ajudar os nossos irmãos. E ali no Monte do Calvário, Jesus foi crucificado e todos os nossos pecados foram cravados em Jesus. E Jesus ali, naquele momento tão difícil, ali crucificado no meio de 2 ladrões, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E os guardas dividiram as vestes de Jesus entre eles, e um dos guardas furou ao lado de Jesus com a sua lança e derramou água e sangue por mim e por você. Ele precisava morrer, ele precisava derramar o seu sangue, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele sangue derramado ali foi por nós para nos perdoar. E Jesus, ele mesmo entregou a vida dele. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele expirou. E naquele momento houve um grande terremoto e a terra caiu numa profunda escuridão. Então Jesus expirou ali, pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado. E nós devemos crer que tudo aquilo foi por amor. Então Jesus foi sepultado num sepulcro ali perto do Gólgota, ali perto do Monte Calvário. Era um sepulcro novo que José de Arimateia tinha feito para ele mesmo, mas ele era muito amigo de Jesus. Ele era um homem que seguia Jesus, que cria que Jesus era o Salvador. Ele colocou Jesus ali dentro e não deu muito tempo para cuidarem do corpo de Jesus. E colocaram no sepulcro e colocaram uma grande pedra na porta. Mas depois do 3º dia, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ali deu um grande terremoto e os guardas viram e desmaiaram como mortos de tanto medo. E o anjo do Senhor estava ali na porta. E Jesus, ele saiu vivo, saiu com o seu corpo novo, um corpo sem dor, um corpo que não pode mais sofrer. E daquele tempo que ele saiu do sepulcro, as mulheres foram no jardim procurar pelo lugar onde ele foi sepultado, e quando elas chegaram lá, um anjo do Senhor falou: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. E vão e voltem e digam para os discípulos que ele vai falar com eles. E realmente tudo aquilo que o anjo falou aconteceu. E Jesus encontrou seus discípulos, orientou
eles no que deviam fazer, porque Jesus ia voltar para o Pai, ia voltar para o céu, mas o seu Espírito estaria com eles aqui na terra. E ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E depois que Jesus falou tudo o que eles deviam fazer, ele foi para as alturas, ele foi subindo, voltando para o Pai. E os discípulos ficaram muito felizes porque Jesus cuidou deles depois que ressuscitou e disse tudo quanto eles deviam fazer, que era levar o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia por amor. Ele é a verdadeira Páscoa. Jesus ressuscitou, Filho de Deus, para nos salvar. E um dia virá nos buscar, iremos estar para sempre com Ele, crianças. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, entregue seu coração, sua vida a Ele. Diga: Jesus, entra no meu coração. Eu te aceito como meu Salvador. Venha perdoar os meus pecados. E se você já tem Jesus, continue a levar essas palavras para os outros que não conhecem a Jesus. Tenha uma feliz Páscoa. Um abração a todas as crianças que estão vendo esse vídeo da Igreja Batista Bíblica Monte Sinai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Nossa, que legal aprendemos o verdadeiro significado da Páscoa. Não é o coelhinho. O coelho nem bota ovo. Foi Jesus que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e um dia volta para nos buscar. Então esse que torna o nosso dia mais especial. E também, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau!